Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Ricardo mais uma vez. Faz tempo, né? Faz uns anos aí que eu não trago nenhuma mensagem, não trago, na verdade, nenhuma reflexão. Queridos, eu tô aqui com um texto bíblico que eu gostaria de fazer essa reflexão com vocês no dia de hoje. Amém? O texto está lá em Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: Portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são terrenas. Pois morreste, a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza, que é a idolatria. Meus irmãos, Paulo aqui dizendo à igreja de Colosso, aos Colossenses, ele revela que, por intermédio da unção de Deus na sua vida, ele revela uma coisa tremenda, mas tremenda e significativa para você, crente, para você que é servo de Deus. E ele diz assim: portanto, vós que ressuscitaste com Cristo, ressuscitaste com Cristo. Ele está falando no seu batismo, na hora que você aceitou Jesus como Salvador da sua vida, desceu nas águas batismais e levantou, você ressurgiu dentre os mortos, porque até então você era criatura, era feitura de Deus, agora se tornou filho pelo batismo por Jesus Cristo. Aí ele fala assim: você que ressuscitou em Cristo, buscai as coisas que é de cima. Ele não está falando para você buscar o terreno. O terreno que ele fala é tudo que é superficial. Ele está falando a casa, o carro, o bom trabalho, a boa posição social, a desenvoltura social, dinheiro, desempenho, sabedoria, estudos, viagem, prazeres, terreno. Ele está falando o seguinte: buscar as coisas lá de cima e não nas coisas que são terrenas. Porque o texto ele diz assim: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está à destra de Deus. Quando ele fala para você buscar as coisas lá de cima, ele está falando do céu. Ele não está falando para você buscar as coisas da terra, mas as do céu. Não é verdade? Glória a Deus. Pensai nas coisas lá de cima e não nas que são terrena. Olha que aula nós temos aí. Não as que são terrenas. Paulo ele está falando: meus amados, vocês precisam mortificar a vossa natureza terrena, porque a sua natureza terrena vai te levar para o inferno. E você precisa entender isso. Muitas vezes nós temos tempo para as coisas do mundo. Nós temos tempo para passear, nós temos tempo para viajar, nós temos tempo para ir visitar na casa de um amigo ou irmão, assistir um filme, jogar uma bola, assistir um jogo de futebol, jogar uma sinuquinha para quem gosta, queimar uma carninha com os amigos. Isso é muito bacana. Mas o que você está deixando lá no céu? O que você está construindo lá no céu? Porque quando você busca as coisas que são do céu, você está construindo em sua vida. Você está sendo o melhor pregador, você está sendo o melhor pastor, o melhor obreiro, a melhor esposa, o melhor filho no Senhor. Você está buscando, você está sabendo ser discipulado, pensando, meditando e buscando as coisas que são lá de cima. Aleluia! Se você não buscar nas coisas que são lá de cima, fica difícil a sua vida.
Você carnaliza tudo. Aí, o texto ele diz assim, que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Se você reclama muito, é que você tem muito problema. Se você ora muito, é que você tem muita sede. E você quer mais de Deus. Se você não buscar as coisas que são lá do Senhor, meus amados. Se você não começar a mortificar a sua natureza terrena. Eu fico 2 horas jogando bola. Fica 4 orando para você ver. Você não consegue. As 4 horas é difícil para você. Então bota uma coisa na cabeça. Se você a partir de hoje não criar na sua vida o espaço divino, o espaço do Espírito Santo, o espaço de Deus na sua vida, eu posso dizer para você que talvez você já está morto espiritual e não está vendo. Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso. Continuando para o vídeo não ficar muito grande, Paulo ele diz assim: pois morreste, a vossa vida está oculta com Cristo e em Deus. Quando ele fala que morremos, ele está falando na simbologia da morte. Morremos. Se morremos, vamos viver com Ele, mas viver a eternidade. Porque neste mundo o que nós temos que fazer é mortificar nossa natureza terrena todos os dias e aceitar Jesus de verdade, aceitar a transformação dele em nossas vidas. E depois que você consegue ou ter essas transformações da parte de Deus na sua vida, você vai se tornar um crente melhor, você vai se tornar um homem melhor, você vai se tornar uma esposa melhor, você vai se tornar uma filha e um filho melhor. Você vai se tornar, porque talvez você não saiba, mas existe o ministério de filho. Você precisa aprender a ser bom filho para ser pai. Você no seu ministério de pai, você tem que ser um ótimo pai exemplar, para depois você ser avô. Porque dentro do ministério de um filho é obedecer pai e mãe e os que são superiores às suas idades, respeitar os mais velhos. No ministério de pai, você aprende a ser trabalhador, você aprende a ser governador do lar, administrador, você vai ser amigo do seu filho, você vai ser o namorado, você vai ser o amor da sua esposa, você vai ser um ótimo obreiro, você terá uma vida de exemplo. Quando no ministério de pai você se formou, você vai, na verdade, agora o ministério de avô. Depois eu posso estar explicando a respeito disso para vocês. Assim como o ministério de ser mãe, ministério de ser esposa, ministério de ser serva, ministério de adoração. Tudo é um ministério. Como que você pode ser um bom pai se você não foi um bom filho? Como que você pode ser um bom filho se você não anda naquilo que Deus destinou à sua vida como filho, a estar andando? Então pense um pouquinho nisso, pense um pouquinho na palavra. Nós aceitamos Jesus e as suas transformações, só aceitamos, mas não queremos andar as transformações de Jesus. Não queremos vivenciar e a ser transformado pelo poder que há na palavra que liberta, na palavra que renova, na palavra que nos enche, na palavra que nos deixa perfeito, na palavra que nos faz ser perfeito na presença do nosso Deus. Meus queridos, pense um pouquinho e veja, pense nessa pergunta: eu estou sendo bom servo? Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Eu deixo um forte abraço para vocês. Amém?